Radar Político. Bom dia, Caio. Bom dia, Molica. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, meninos? Vamos para o último dia do ano. Olha, eu já quero começar logo com vocês tratando dessa movimentação que aconteceu esta semana na Anvisa. Chamou bastante atenção, parece que chacoalhou ali alguma coisa para acelerar os processos, né, Caio? Começo com você. A AstraZeneca também está querendo correr para ter aprovação logo aqui e poder vender vacina para o Brasil? Aí, sim. O que acontece? O prazo normal seriam de 10 dias corridos a partir do pedido de entrada. Lá dentro da Anvisa, eles já estão considerando que o pedido da AstraZeneca e também o da Pfizer, se houver, eles vão ter uma celeridade, eles vão ser analisados mais rapidamente. Estão calculando até 48 horas, né, o que o Brasil ganharia aí uma semana de prazo ali para começar finalmente essa vacinação. E por quê? Porque a documentação toda da AstraZeneca e da Pfizer já está lá, já tem muita coisa lá. Faltam pouquíssimos dados para atualizar, diferente das outras vacinas, diferente da Sputnik, diferente da Coronavac, da Sinovac, né, que é a farmacêutica, diferentemente da Moderna. Então, nesses dois casos, especificamente da AstraZeneca, quando der entrada, vai ser muito rápido, não vai demorar esses 10 dias. Ninguém está falando ali em 10 dias para acelerar aí, para sair, né, essa concessão desse registro da vacina emergencial. Só uma coisa também que eu acho muito, que esse episódio ontem, da autorização da Agência Sanitária Britânica, ele mudou completamente o jogo e a corrida pela vacina aqui no Brasil. A Pfizer, que era a galinha dos ovos de ouro, todo mundo, o Brasil ali disputando, tendo aquela questão com a Pfizer atravancada, né, porque a Pfizer fazendo exigências e o governo brasileiro falando que as exigências eram muito leoninas, né, draconianas e por aí vai. O governo brasileiro agora voltou a concentrar os esforços na AstraZeneca e a Pfizer foi lá para o fim da fila a ponto do governo querer rever, né? Está pressionando agora a Pfizer e falou, se vocês quiserem fechar com a gente, vocês têm que rever 4 pontos do contrato de vocês que a gente considera muito exigentes, né? E esses 4 pontos, eles são, a Pfizer estava exigindo o depósito de milhões de reais numa conta no exterior, estava exigindo aquele tal termo de responsabilidade, que todo litígio fosse feito e solucionado em um tribunal de Nova York, e também estava querendo oferecer 500 mil unidades da vacina, né? O governo brasileiro estava querendo mais, achava que 500 mil era muito pouco. Então mudou, esse episódio de ontem mudou toda a configuração, todo o jogo de forças da corrida pela vacina aqui no Brasil, Thaís. Molica, sabe aquela brincadeira que ganhou espaço aí há uns 2 anos? Mas e o Lula? Mas e o PT? Aí eu te pergunto, mas e a Coronavac? Pois é, a Coronavac houve essa confusão, né? Semana passada houve aquela coletiva desastrada, né, de integrantes do governo de São Paulo, do Butantan, que diz que o fabricante, né, a Sinovac, exigia liberar os dados em conjunto, aí a Turquia não respeitou, liberou seus próprios dados. Está confuso, né? Uma situação bem delicada. É preciso esclarecer isso, né? Nos próximos dias esperamos, enfim, que esses dados sejam apresentados. Agora, essa urgência, né, que o Caio falou, por que essa urgência não foi tomada antes, né? A gente está vivendo uma pandemia com medidas restritivas aqui no Brasil desde março. E desde então falava-se na possibilidade de vacinas. O governo não comprou vacina, né? Fez esse acordo com a AstraZeneca, mas foi o único acordo que fez. Não comprou agulha, não comprou seringa. E a gente, se havia possibilidade de apressar processos, por que esses processos não foram apressados? A Pfizer está fazendo exigências demais? Está. Sim, a gente está no meio do deserto e tem um sujeito vendendo água mineral. Aquela água mineral, ele não vai cobrar 3, 4 reais por aquela garrafinha de água mineral. Ele vai cobrar caro, vai cobrar 20, 30. E é o seguinte, ou você toma aquilo ou você morre de sede.
Então, assim, e a situação está morrendo de cada dia a mais. Aí fica esse jogo estratégico do Brasil, não vamos ceder, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Enquanto isso está morrendo gente. O custo disso, aí você não compra água mineral. Não vou pagar R$ 30 numa garrafinha de água mineral. E você morre de sede. Hoje, tem até um dado interessante, até na coluna painel da Folha de São Paulo, o deputado aqui do Rio, o doutor Luizinho, que foi secretário de saúde aqui do Estado, e ele muito atento a essa questão econômica, né, dos gastos, tá? Ele fala, olha, tudo bem, uma dose de vacina custa $20, mas um leito de UTI custa R$ 1.600 por dia. Isso só falando no aspecto econômico, sem falar no valor de uma vida, que uma vida é um valor que enfim, não tem preço, é incomensurável, enfim. Então, enquanto a gente está fazendo esse jogo, o governo tem que negociar melhores condições? Tem. Só que a gente está atrás, a gente está morrendo. Né? Nós estamos morrendo, estamos chegando aí a 200 mil mortos. Né? E fora as milhões de pessoas que foram infectadas. O custo também que isso gera para o sistema de saúde, o custo que gera para o país, para a economia do país. Né? O presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, os dois já disseram que é fundamental que chegue a vacina para que a economia retome, seja retomada. Então por que não foi mais urgente? Exato. A cada dia que passa morrem mais 1.000 pessoas. É o que me chama a atenção, Molica, já que a questão econômica sempre foi a prioridade do presidente Bolsonaro e devia ser mais do que esperado o entendimento de que a vacina seria o caminho para a retomada mais rápida da economia, né? Enfim. Mas olha, meninos, muito boa a análise de vocês, é bom ter esses lados diferentes aí de forma de tratar o tema, mas eu queria aproveitar essa nossa segunda parte aqui do Radar Político para ouvir de vocês uma avaliação sobre o ano de 2020. Para mim, o fato mais marcante da política foi o fato do presidente Bolsonaro ter abraçado o Centrão. Ele passou o primeiro ano e meio da sua gestão, né, com a coisa aqui não é velha política, aqui é nova política, eu não faço conchavo, eu não faço aliança, mas a gente sabe que isso mudou a partir do meio desse ano. E o presidente abraçou, então, o Centrão. Esta, para mim, foi a característica principal da política em 2020. Caio, qual é a sua ou as suas, ou enfim, qual é a tua avaliação aí sobre a política em 2020? Thaís, eu não encalço um pouco da sua. Você fala que abraçou o Centrão, eu coloco um processo de moderação que é diretamente correlato a abraçar o Centrão. Sobre abraçar o Centrão, eu também considero, eu acho que o presidente de 1º de janeiro de 2019 e o de 1º de janeiro de 2020 não é o presidente de 1º de janeiro de 2021, e acho isso bom, isso é bom. Se a gente fala, abraçou o Centrão, fez um discurso sempre contra a política, contra o conchavo, sempre não, né? Sempre teve no partido político, mas vamos lá. Qual a alternativa? Qual era a alternativa para o presidente Jair Bolsonaro em termos de aliança política? Era se aliar ao DEM, do Rodrigo Maia? Negativo. Ao PSDB, do João Dória? Negativo. Considerando ainda que esses dois partidos, dentro da Câmara dos Deputados, têm 60 deputados, de 513, não formava a maioria. Vamos lá. A alternativa era a oposição, 130 parlamentares. A oposição não vai se aliar ao governo. Era o que tinha. Agora, vamos lá. Lula se aliou ao Centrão. Dilma se aliou ao Centrão. Fernando Henrique Cardoso se aliou ao Centrão. A gente, e esse Centrão tem o quê? 200, 250 deputados. Não é uma coisa negativa, isso é positivo. E foi a partir do momento em que o governo, isso foi mais ou menos esse movimento em abril, né? Abril, mais ou menos, março, abril, que o governo começou a pensar em construir uma base parlamentar, e o processo de moderação foi decorrente um pouco disso, mas foi muito mais, na minha leitura, um processo de moderação a fórceps, né, liderado pelo Supremo Tribunal Federal a partir das investigações contra os bolsonaristas, né, no inquérito das fake news, no inquérito dos atos antidemocráticos. Começou ali o judiciário tendo um papel predominantemente nisso. Então, para mim, a mutação, o grande fato da política é um processo de moderação que às vezes ele escapa, sim, evidentemente. A gente vê o presidente Bolsonaro
vira e mexe ainda, acenando a sua base mais radical, mais bolsonarista raiz, mas o processo de moderação é a grande, e é decorrente, correlato a abraçar o Centrão, é correlato, diretamente correlato, e eu acho positivo. Porque, senão, antes a crítica era, o presidente não faz articulação política. Ficamos 2019 inteiro, não tem articulação política. Primeiro semestre desse ano, não tem articulação política. Não faz política. Poxa, daí a hora que começa a fazer, a gente também acha ruim. É bom fazer um aceno ao Congresso, é bom ter uma base para votar os projetos e por aí vai. Agora, essa é a minha avaliação. Molica, e para você? Qual o fato mais marcante? Eu concordo com a avaliação, né, de que é o grande momento, e concordo com a avaliação do Caio, que essa ida do Jair Bolsonaro em direção ao Centrão tem a ver com as pressões que ele sofreu. Sofreu pressões muito fortes do Supremo Tribunal Federal, que agora, no final do ano, também voltou a apertar o cerco aí, deu uma série de decisões que contrariam o governo federal, e também o governo estava ameaçado na Câmara, lá com as dezenas de pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Então ele abraça o Centrão por pragmatismo. Como, de modo geral, são feitas as coisas na política, né? Política é uma lógica pragmática, assim como Lula abraçou o Centrão, como Dilma, como Fernando Henrique. Agora, tem dois pontos que são importantes. Lula, Fernando Henrique e Dilma tinham partidos, né? Tinham uma base própria. O PT tinha uma bancada muito forte na Câmara dos Deputados, o PSDB também, aí o PSDB era aliado ao PFL, né, hoje o DEM. Então havia ali, eles tinham uma base própria, eles começavam o jogo, eles já entravam em campo com os seus próprios jogadores e depois conquistavam aliados, fazendo as concessões de sempre do jogo da política, particularmente do jogo jogado pelo Centrão e não apenas pelo Centrão, é bom ressalvar. Então, já o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, está completamente nas mãos do Centrão. Ele abraçou o Centrão. O Centrão abraçou o Bolsonaro. A questão é saber até quando o Centrão vai continuar abraçado a Jair Bolsonaro. O Centrão é muito pragmático. Primeiro que ele joga uma política clara de interesses, de troca, aquele velho vai para a lógica franciscana, né? Moedando que se repete. Então, tem isso. Ok, isso pode ser concedido. Até agora as concessões parecem até discretas em relação ao passado do Centrão. Mas na hora que a situação aperta, e foi o caso da Dilma, enquanto a Dilma estava lá, reeleita, estava bem e tal, o Centrão estava junto. Na hora em que começou a fazer ato, que a crise econômica apertou, que a popularidade da Dilma despencou, o Centrão caiu fora. Ele não morre abraçado com ninguém. Não tem compromisso. O presidente Jair Bolsonaro não tem partido político. Então, esse abraço ao Centrão pode ser um abraço de afogado. Agora, o Centrão não se afoga junto. E o caso da Dilma é o mais claro de todos, é o mais evidente. Então, isso é um risco. Essa aliança, que é uma aliança pragmática, ela tem até onde vai esse pragmatismo. Não falo do Jair Bolsonaro, não. Eu falo do ponto de vista do Centrão. Vamos ver o que vai acontecer com a economia em 2020, vamos ver o que vai acontecer com a questão do coronavírus, da pandemia, como fica a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, tem o fim do auxílio emergencial. Então, é um abraço, mas até onde vai esse abraço, eu não sei. É um amor, é um casamento de interesses. É justo na política. A questão é saber até onde vai isso, Thaís. Claro. Ô, Molica, vamos colocar também a Dilma, né? Porque o casamento da Dilma com o Centrão acabou. Né? E acabou e o Centrão chutou ela, junto com a oposição, junto com todo mundo ali. O Lula conseguiu manter esse casamento porque tinha uma economia em alta, positiva, tinha uma popularidade alta, e o Fernando Henrique até certo ponto também conseguiu manter nos 8 anos do governo. Com a Dilma não deu certo, né? Deu certo ali um pouco no primeiro mandato, mas depois já começou no segundo mandato o processo todo de deposição da Dilma, né? E também é do jogo, é um casamento político. A hora que não der mais certo, vai ter problema, se não der certo, né? Hoje, do jeito que está, e super concordo com você, as duas grandes questões para a gente observar em 2021 é a pandemia,
né? E é muito legal isso, né? Como a pandemia, a vacina está intercalado com o processo econômico. Eu não domino economia como a Thaís domina, mas é muito interessante de ver como esses processos políticos, e agora tem um processo de saúde intercalado com o processo econômico, é muito bacana, assim, para a gente que analisa e acompanha a política brasileira. Mas eu estou concluindo, Thaís, é só a economia ligada à questão da pandemia. Se o presidente Jair Bolsonaro conseguir atravessar esse Rubicão de 2021 com esses dois eixos, esse casamento se mantém. Senão, de fato, ele corre risco. Muito boa análise, meninos. Acho que o ouvinte teve um bom retrato do que aconteceu e do que pode acontecer. Eu vou encerrar só dando aqui o meu palpite sobre o que vocês comentaram, de que ainda não tem cargo, de que não houve ainda uma troca de ministério, por exemplo, mas o ano que vem está começando, né? E certamente muita coisa pode acontecer depois da eleição no Congresso Nacional. Vamos acompanhar. E vocês vão estar aqui todo dia no Espaço CNN. Olha, eu não vou desejar Feliz Ano Novo para vocês, porque nós vamos estar juntos daqui a pouco nos Jornais à Noite, tá bom? Eu vou desejar, no máximo, um bom dia e até mais tarde. Não, eu vou desejando Feliz Ano Novo toda hora, para ver se cola, né? Vai que cola. Vai que cola, né? Vocês podem desejar Feliz Ano Novo para os ouvintes que adotaram a gente, né? Nossos companheiros Isso. que justificam a nossa presença aqui, né? Muito bem. Tá bom. Beijão. Beijão, tchau. Até mais tarde. Beijo, meninos. tchau.